Sabe aquelas histórias que a gente ouve e pensa: isso nunca aconteceria comigo? Pois é, eu também pensava assim, até que aconteceu. Tudo começou quando decidi me mudar para uma casa antiga no topo de uma colina, afastada da cidade. O lugar era lindo durante o dia, mas a noite era diferente. Na primeira noite, enquanto me acomodava, ouvi passos no andar de cima. Pensei que fosse minha imaginação, afinal, estava sozinho. Mas os passos continuavam, firmes, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Subi as escadas, cada degrau rangendo sob meus pés. Ao chegar no corredor, uma porta se fechou sozinha com um estrondo. Meu coração quase saiu pela boca. Entrei no quarto de onde o som veio e não havia nada lá. Apenas uma sensação de frio intenso e um cheiro de mofo. Decidi ignorar e voltei para o meu quarto. Na segunda noite, acordei com sussurros. Vozes baixas, incompreensíveis, mas claramente presentes. Levantei e segui o som até o porão. Lá, encontrei uma velha caixa de madeira. Ao abri-la, descobri fotos antigas de uma família que morava ali há décadas. Todos pareciam felizes, exceto por uma criança que, em todas as fotos, tinha o rosto riscado. Pesquisei sobre a casa e descobri que, anos atrás, uma tragédia aconteceu ali. A criança das fotos havia desaparecido misteriosamente, e a família foi encontrada morta em circunstâncias estranhas. Na terceira noite, os acontecimentos se intensificaram. Objetos se moviam sozinhos, portas batiam, e sombras passavam pelos corredores. Decidi instalar câmeras para registrar o que estava acontecendo. Ao revisar as gravações, vi algo que me gelou até os ossos. Uma figura escura, com olhos brilhantes, observava-me enquanto eu dormia. Ela se aproximava da cama e desaparecia antes de tocar em mim. Decidi sair da casa, mas algo me impedia. As portas estavam trancadas, as janelas não abriam, e meu celular não tinha sinal. Estava preso. Na última noite, a figura apareceu diante de mim. Era a criança das fotos, mas seu rosto estava distorcido, com olhos negros e um sorriso macabro. Ela sussurrou: "Você está no meu lugar." Desmaiei e acordei no hospital. Fui encontrado por um vizinho que ouviu meus gritos. A casa foi demolida dias depois. Desde então, pesadelos me assombram todas as noites. E às vezes, sinto que não estou sozinho. Após o incidente, tentei retomar minha vida, mas algo estava diferente. As sombras pareciam mais densas, os sussurros mais próximos. Certa noite, enquanto editava um vídeo para o canal, percebi uma figura refletida na tela do computador. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. O ambiente estava frio. Uma sensação de pavor tomou conta de mim. Decidi buscar ajuda espiritual. Procurei um padre conhecido na região, que, ao ouvir minha história, sugeriu realizar uma bênção em minha casa. Durante o ritual, objetos começaram a se mover sozinhos, e uma voz gutural ecoou pelas paredes, dizendo: "Ele é meu." O padre, assustado, interrompeu a cerimônia e me aconselhou a deixar o local imediatamente. Mudei-me para outro bairro, tentando escapar da presença maligna. Por um tempo, tudo parecia normal, até que comecei a receber cartas anônimas com mensagens perturbadoras, como "você não pode fugir do que está dentro de você." As cartas vinham acompanhadas de fotos minhas dormindo, tiradas de ângulos impossíveis. Desesperado, recorri a um especialista em fenômenos paranormais. Ele realizou uma sessão de regressão, na qual revivi momentos da infância que havia esquecido. Lembrei-me de uma visita a uma casa abandonada com amigos, onde encontramos o livro antigo com símbolos estranhos. Lemos em voz alta um trecho, sem entender o significado. O especialista concluiu que, naquele momento, algo foi despertado e se conectou a mim. Determinados a encerrar essa ligação, retornamos à casa abandonada. O local estava em ruínas, mas o livro ainda estava lá, intacto. Realizamos um ritual de encerramento, seguindo instruções de textos antigos. Durante o processo, uma tempestade se formou. Uma figura sombria apareceu, gritando em agonia antes de desaparecer. O ambiente ficou em silêncio, e a sensação de opressão se dissipou. Desde então, minha vida voltou ao normal. Os pesadelos cessaram,
e a sensação de ser observado desapareceu. No entanto, mantenho o livro guardado, como um lembrete de que há forças além da nossa compreensão. E sempre que conto essa história, sinto um calafrio percorrer minha espinha, como se algo ainda estivesse à espreita, esperando o momento certo para retornar.